Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Dessa vez nós vamos estar trazendo a nossa terceira aula, sobre a aplicação da lei penal no tempo. Nós vimos aí a aula 1, onde a gente falou de aplicação da lei penal no tempo. Aula 2 falamos sobre a aplicação da lei penal no espaço, Então nós vimos aí muita coisa. A sua banca, o Instituto Selecom, ele gosta de cobrar esse assunto. E claro, como eu prometi, eu falei que ia trazer uma terceira aula somente de resolução de questões, beleza? Então vamos resolver algumas questões aqui. E antes de a gente começar, se você ainda não assistiu às aulas, pode assistir lá com tranquilidade, essa aula aqui vai ficar salva, Então você pode ir lá assistir ou não, se quiser, vamos seguir firme e forte e depois você faz aquela revisão, mas não fique com dúvida depois, beleza? Então, meu amigo, se inscreva aqui no canal, não deixe de conferir se você está inscrito, isso é muito bom para nós, você apertando aqui se inscrever e deixando o sininho de notificação ativado. Quando tivermos mais aulas, o YouTube vai te notificar, beleza? E aqui nós temos aulas todos os dias. Todos os dias nós temos aulas para você, diversos concursos de todo o Brasil, beleza? O meu Instagram tá aí, @VolneySuason. Se você quiser tirar uma dúvida comigo, acompanhar lá o meu trabalho, será muito bom e eu vou te responder assim que eu conseguir lá, Então eu preparei aqui para vocês algumas questões de acordo com a banca, beleza? Tem alguns também que não são da banca, mas são semelhantes, mas você vai ver como que é a forma de cobrança. E claro, se você assistiu às nossas aulas, se assistiu a minha aula, que é a aula 1 e o 2, você não erra nenhuma questão aqui que eu vou trazer para você, beleza? Então vamos seguir firmes. A primeira questão que nós temos aí então é a seguinte: Esquimó é acusado de cometer o crime ocorrido em aeronave que realiza voo internacional. Então, é uma aeronave que realiza voo internacional, beleza. Nos termos do Código Penal, é considerada extensão do território para fins de aplicação da lei penal brasileira? Então, já entra de cara o artigo 5º aí, do Código Penal. Lembrando, gente, que se você quiser, adquirir o nosso curso, tá aqui na descrição, tá beleza? Você pode estudar com tranquilidade. Curso completo e atualizado para você. E aí, então, de acordo com o Código Penal, o que a gente viu na aula 2, pessoal? Qual a alternativa? Vamos ver, a letra A. Aeronaves estrangeiras em voo onde estiverem? Não, somente no território nacional. Aeronaves brasileiras em voo no espaço aéreo nacional, Então, estaria certo aqui essa alternativa B. Vamos verificar. B é uma aeronave brasileira em voo no espaço aéreo nacional, vai aplicar a lei penal brasileira. Ah, mas não falou se ela é pública ou privada, não importa. De toda maneira, ela será aplicada, aí a lei penal brasileira. A C, aeronave estrangeira pousada em aeroportos internacional. Não, tem que ser nacional. Aeronave brasileira mercante em voo perante espaço aéreo estrangeiro. Não, somente se estivesse ali no caso, ou aqui no espaço aéreo nacional, ou no mar marítimo, ou então sobre as águas internacionais, o alto mar, beleza? Aí sim, vamos então para a nossa próxima questão, Mais uma vez uma questão aí para você sobre a aplicação da lei penal no espaço, tá? Vamos lá então. A aeronave Tropicália é de propriedade da União e está sobrevoando país estrangeiro quando Joyce, passageiro da aeronave, é acusado de cometer um crime culposo durante o voo. Então ela estava o quê? Ela é uma aeronave de propriedade da União, ou seja, é do governo, então ela é pública, e ela estava sobre um país estrangeiro, estava lá fora, Então, o que acontece? Nesse caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, é correto afirmar que, então vamos ver, A. Aplica-se a lei estrangeira do local de sobrevoo? Não, de acordo com o Código Penal. B. A aeronave é considerada extensão do território nacional brasileiro. Tá aí mais uma vez a letra B, Vamos conferir. Letra B é o gabarito aí nosso. A letra C. A tipificação de crimes culposos não se aplica a sobrevoos. Não existe essa regra. Não importa se for um crime culposo, se for um crime doloso, vai aplicar a regra ali da territorialidade, beleza? D. Caberá ao Estado brasileiro decidir qual lei será aplicada? Não, gente. Não é a regra do Código Penal. A regra é que será aplicada a lei penal brasileira, beleza? Letra E, a aplicação da lei cabível dependerá de tratados internacionais, Então, não, também não. A regra é que quando se tratar de aeronave pública, serviço do governo. Então, muito cuidado que se você não focar nisso, não ser frio, calculista, em reter apenas o que a questão está passando, você acaba errando de bobeira. Então, olha só, gente,
Nós temos aí, né, parece que a Selecoin não segue um padrão. Tem prova que ela cobra 5 alternativas, tem prova que ela cobra 4 alternativas, né? A sua, agora eu já não me lembro, na GCM de Campo Grande. Comenta aí se você, quantas alternativas será. Tá lá no edital, né? Se você leu o edital, então você sabe. Então vamos seguir aqui. 2 é letra B, agora é número 3. Questão de número 3 aí, a gente seguindo, tá? De acordo com as disposições do Código Penal brasileiro, acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, marque a alternativa correta, beleza? Pessoal, muito importante, um método que assim, é antigo, é tranquilo, que muitos alunos não fazem, que é fazer eliminação de alternativa. Então, uma coisa muito boa é o seguinte, preste atenção, né? A lei está pedindo a correta, então já foca nisso, está pedindo a correta, já dá uma olhada nisso e já vai eliminando aquelas que você tem certeza que está errado. Então, por exemplo, ó, a lei posterior, letra A, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença condenatória. Nós falamos isso na nossa aula 1. Olha, desde que não tenha havido, está errado, o artigo 2º fala que não importa, mesmo que tenha havido aqui no caso, mesmo que tenha havido, né, o trânsito em julgado, vai sim aplicar a lei mais favorável, beleza? Mesmo que o cara esteja lá cumprindo pena. Então está errado, a gente elimina a letra A. Letra B, para efeitos de aplicação da lei penal, considera-se praticado o crime no momento em que houve a produção do resultado. Olha aí, nós falamos sobre o artigo 4º lá na primeira aula, sobre o tempo do crime. O tempo do crime é o momento em que acontece a ação ou omissão, independente de se outro é o momento do resultado. Então está errado isso aqui. O momento para definir o tempo do crime é o que? O momento da ação, da conduta, da ação ou da omissão, beleza? Não importa o tempo do resultado. Então está errado a letra B. C. Os crimes cometidos no estrangeiros não estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira. Opa, é errado, tá, pessoal? Porque os crimes que forem cometidos no estrangeiro, eles podem sim, ser aplicados à lei penal brasileira, que é o caso de extraterritorialidade. Nós falamos isso na aula 2, né, ali do artigo 7º. Então pode acontecer um crime lá fora e ter aplicação da lei penal brasileira, beleza? E a D, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou de embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ao território nacional ou alto mar. Copiou e colou aí, né, o artigo 5º, parágrafo 1º. Então, você consegue entender que a Selecoin ela gosta de letra da lei e de exemplo? Nós fizemos, né, a questão 1 e 2, trouxe exemplo. A 3 foi letra da lei, literalidade da lei, mudando só algumas coisinhas. Então, olha só, não precisa se preocupar em questão de estudar uma doutrina, de pegar vários livros, não. Focar simplesmente ali na letra da lei mesmo, tá bom? Então, vamos prosseguir. A alternativa, então, D é o nosso gabarito da questão de número 3. Se você está gostando da aula, não esqueça de deixar o seu gostei aí, né? Clica aí no gostei, fortalece, né? Dá uma ajuda pra gente aí, isso é muito bom, né? Vai ajudando, a gente vai vendo como que tá o conteúdo, se tá sendo bom para vocês, isso é muito bom feedback, tá, pessoal? E aí, vamos lá então prosseguir. Próxima questão, questão de número 4. Olha o nome do cidadão aí, Patuscada, né? Foi preso em flagrante, processado e sentenciado pelo cometimento de determinado crime. No curso da execução da pena, né, surgiu a Lei X, que deixou de considerar como crime a conduta que redundou na sua condenação. Nesse caso, de acordo com as normas da parte geral do Código Penal, ocorreu o quê? Qual instituto aqui? A questão quer saber o quê? Qual o instituto que aconteceu aqui, né? Então, olha só, eu dei um exemplo parecido, né, na aula 1, não foi? Salvo engano, foi sobre o adultério, né? Quem lembrar, comenta aí depois. Eu acho que foi isso mesmo, sobre adultério. E aí, foi a mesma coisa. Você percebeu que aqui o cara, ele foi preso em flagrante, ele teve o processo, foi sentenciado, né? E praticamente ele já estava cumprindo pena, ele estava lá na penitenciária, ó, na execução da pena. Surgiu então a Lei X, que deixou de considerar aquele fato que ele foi preso,
que ele foi condenado como crime. O que acontece? O artigo 2º fala, lei posterior que deixa de considerar fato criminoso, né, certo fato como criminoso, ela vai o que? Retroagir, vai voltar, né, para favorecer o agente, beleza? Mesmo que tenha o que? Trânsito em julgado a sentença. É o caso aqui que a gente já falou, né, na questão anterior aí. Então aqui, aqui nós tivemos o que? A abolitio criminis. O crime foi abolido, foi apagado, beleza? Então, qual era o gabarito aqui? Letra E, tá vendo? Superação de fatos, anistia pessoal, não, né? Tipificação posterior, não, e nem inovação para pior, né? Nova lei pior, não foi. Sim, melhor, anistia pessoal também não, foi uma lei nova, uma lei que veio e deixou de considerar aquele crime como uma conduta, tá? Tipificada. Logo, o patuscada tem que ser livre, ele tem que sair, o advogado dele, ele já vai ser liberado lá da cadeia e vai embora. Porque não pode ele ficar preso por algo, né, que agora não é crime mais. Mas, professor, mas quando ele praticou era crime, tinha que pagar. Mas é a regra do direito penal, tá? Quando tem uma lei penal mais favorável, ela será aplicada ao agente, beleza? Então, gente, não fica pensando nessas coisas, não. Teve a abolição do crime, vai retroagir o agente, né? Então tem que cessar todos os efeitos penais da sentença condenatória, beleza? Então, muito cuidado com isso aí e vamos seguir firmes aqui para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a questão de número 5. Pégaso é condenado pela prática de crime previsto em lei a 15 anos de reclusão. Nossa, 15 anos de reclusão o cara pegou, né? Tendo, então, a decisão judicial transitada em julgado. Então, você foi condenado, pegou 15 anos de reclusão e a decisão já transitou em julgado. Após 2 anos de cumprimento da pena, surge, então, a lei nova que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Nesse caso, segundo os comandos normativos do Código Penal, a lei. Então, olha só, a questão 4 estava cobrando qual era o instituto. Agora, qual é a forma que esse instituto vai se aplicar? O que vai acontecer? Retroatividade, ultratividade, não vai retroagir? É isso que a questão quer saber. Então, olha só, a letra A não retroagirá pelo efeito permanente da decisão. Não, a decisão, mesmo que tenha trânsito em julgado, com o surgimento de uma nova lei, tá, pessoal? Lembra disso, com o surgimento de uma nova lei, vai aplicar normalmente, beleza? Vai retroagir. B, retroagirá para beneficiar o réu. Então, aí, mais uma vez, o gabarito é B, né? Olha só para você ver. Se fosse para chutar aqui, né? Acho que foi só uma que foi D, correto? O resto tá tanto que de questão que tá dando B, né? Ó, B, né? A gente já sabe aí. C, né? Retroagirá se houver concordância do MP. Não, a lei é superior aqui. Então, veio uma nova lei e ela aboliu o crime. Não importa. Não precisa de concordância do Ministério Público. E D, não retroagirá por ser regra de exceção. Não, ao contrário, retroagirá por ser exceção. A lei penal ela não retroage, salvo se mais benéfica. E aí o artigo 2º fala o quê? Que a lei posterior, né, como eu já falei, ela deixa de considerar certo fato como criminoso, ela vai retroagir, ela vai atingir o agente, né, que praticou aquele fato anteriormente. Então, ela vai cessar todos os efeitos penais. E aqui o Pégaso, né, será beneficiado por isso, beleza? Então, nós temos aqui a questão de número 6. Olha aí a questão de número 6. De acordo com as disposições do Código Penal, acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, marque a correta. Marque a correta, beleza? Vamos lá. Letra A. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, desde que não tenha havido trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, olha só, a lei posterior, que de qualquer aí... Pessoal, tô vendo aqui, essa questão está repetida, né? Essa questão 6 está repetida. Ela é a mesma, não é correto? Deixa eu ver aqui. Ela é a mesma que dá 3, olha só. Nem vi, olha. É isso mesmo. Né? A 3 é a mesma questão, letra D. Aí, tá vendo? Repetiu o negócio. Lei posterior de qualquer está errado, né? A gente sabe, o efeito da aplicação considera-se o crime praticado no momento aí do resultado está errado.
os crimes cometidos em estrangeiro não são sujeitos, tá errado. E a letra D, né? Então, tá errado aí também, a letra C está repetida, né? Deixa eu verificar aqui para você o seguinte, vamos ver se a gente consegue, então, encontrar mais uma questão aqui para você, beleza? Não se preocupe, vamos resolvendo aqui enquanto isso. Deixa eu abrir aqui algumas questões aqui para nós, vamos lá. Questão... Opa. Deixa eu ter mais aqui. Vamos lá. Tá aqui para vocês. Deixa eu colocar aí para você na sua tela. Vai aparecer nesse momento. Pronto. Tá aí para você. Vamos resolver essa questão aí, ó. Mais uma questão. Vamos lá. Questão aí. A letra 4. Assinale a alternativa incorreta considerando os preceitos normativos doutrinários básicos sobre a aplicação da lei penal, né? A. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções ao crime cometido no território nacional, certo, né? Tá pedindo a errada. B. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, certinho. Artigo 6º, a gente não falou sobre o lugar do crime? Tanto que adotamos a teoria da ubiquidade, ou teoria mista. C. Aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de tratados aos crimes cometidos no território nacional. Mesma coisa, né? D. Aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional, né? Então, a A, a C e a D, elas só separaram aí, né? Porque o artigo 5º fala de convenções, tratados e regras de direito internacional, né? A letra E, aplica-se a lei brasileira afastando-se as convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, gabarito a letra E, tá vendo? Por eliminação, a gente viu que a única alternativa errada aqui é a letra E. Muito cuidado, pessoal, que às vezes você vai ver, você gravou lá, né? Aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Você gravou os 3. Aí a questão vem como essa e fala o seguinte, ó, sem prejuízo de convenções, sem prejuízo de convenções. Beleza, não está errado, não deixa de estar errado não, beleza? Sem prejuízo de convenções, não é só um aí, não está errado, tá? Estaria errado se falasse igual no caso da E, afastando-se, não. Sem prejuízo, beleza? Vai analisar essas convenções, tratados e regras de direito internacional. Então aí, para nós, gabarito é a letra E. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. 5, tá aí para você na tela. Assinale a alternativa correta, considerando os preceitos normativos e doutrinários básicos sobre a aplicação da lei penal no tempo. Ó, A. Uma conduta só pode ser considerada crime se houver preceito legal anterior que assim o defina. O que nós falamos lá na aula 1? Sobre isso, o princípio da anterioridade e legalidade, artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, a conduta só pode ser considerada crime se houver preceito legal anterior assim que o defina. Então, tá certo, né? O gabarito aqui para nós seria A. Vamos ler a letra B. Uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido antes do julgamento, ainda que ao tempo da prática não existisse a lei. É errado, tem que ser antes, né? Antes do fato, tá? Antes do fato. Então, B está errado. C. Uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido antes da prisão. Mais uma vez, é errada, tem que ser antes do fato. D. Uma conduta é considerada crime se for criada nesse sentido a qualquer tempo, né? Então, tá errado, tem que ser antes do fato, não é a qualquer tempo. Uma conduta só é considerada crime se for criada norma nesse sentido, mesmo após a declaração judicial de inexistência de tipo penal. Não, também não, pessoal, né? Tem que ser antes. Se é depois, ela não vai retroagir. Então, muito cuidado com isso aí para você não errar, beleza? Vamos então corrigir aqui mais uma questão. Vamos ver aqui a 6. Olha só que interessante. Ah, não, a 6 a gente não comentou, ela é bem um pouco além para você aí que vai fazer esse concurso, né? Então, vamos ver aqui. A 7, a gente já falou aqui da 7, então deixa eu ver aqui. Olha só, 9. Vamos verificar aqui a 9 e a 10. Ó, 9 e a 10. Vamos ver. 9 a 10.
No Código Penal brasileiro, adota-se a teoria da ubiquidade, conforme o lugar do crime é o da ação ou da omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Gabarito está certo ou errado aqui no caso? Está certo, né? Ou seja, nós adotamos a teoria da ubiquidade, ou também chamada teoria o quê, pessoal? Mista, beleza? Então, o lugar do crime vai ser onde praticou a ação ou omissão, bem como o lugar onde se produziu aí, ou deveria se produzir o resultado. Então, tá certíssimo, beleza? Número 10, quanto ao tempo do crime, é correto afirmar que adotou qual teoria? Tá aí, ó, tempo do crime, né? Nós falamos isso na aula 1, a respeito do tempo do crime. Então, quando eu tenho o tempo do crime, é correto afirmar que é o momento da ação ou da omissão, mesmo que outro momento do resultado. Então, eu não foco no resultado, só no momento da ação, ou seja, da atividade. Por isso que nós adotamos a teoria da atividade, letra A, beleza? Teoria da atividade. Por isso você não pode esquecer daquele macete, né? Do luta, L-U-T-A. L de lugar do crime, né? E o T de tempo do crime. Então fica L-U, que é lugar do crime, ubiquidade, tá? T-A, que é tempo do crime, atividade, beleza? Então fica L-U-T-A, L-U-T-A. Deixa eu ver se tem como escrever aqui. Não tem, né? Não tem como escrever aqui. Deixa eu ver. Não, quer ver, ó? L-U, né? Mais T-A. Então ficaria assim, na verdade, ó. Lugar do crime. Então nós temos teoria da ubiquidade, né? Tempo do crime, atividade. Então você vai lembrar o que? Luta, tá vendo ali, ó? Luta, L-U-T-A, tá? Luta. Então nós temos essa diferença, lugar do crime, né? Ubiquidade, tempo do crime, atividade, luta, para você não errar mais, beleza? Então, meu amigo, se você, né, gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu gostei aí, o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem está estudando, para revisar esse assunto que é muito importante, aproveitar, né, a suspensão e da prova para você ir estudando cada vez mais e conte com o Vale Concurso para a sua preparação. Se você ainda não tem um curso, não quer resolver algumas questões, quer revisar alguns assuntos, né, o nosso curso está aí na descrição do vídeo, você pode estar dando uma analisada, com certeza, meu amigo, você pode ter certeza que você vai gostar bastante, né? E claro, se você não gostar, você tem 7 dias para pegar seu dinheiro de volta, com tranquilidade, beleza? Vamos seguir firme e não esqueça de se inscrever no canal, fique ligado aí que nós vamos trazer mais aulas para você, beleza? Um grande abraço, bons estudos, tamo junto e até a próxima.